Oi, gente querida. Seguindo em nosso plano de leitura bíblica, chegamos hoje a Romanos 10. Como já mencionei anteriormente, essa carta de Paulo aos Romanos é de grande importância para a vida de fé. Afinal, nela Paulo expõe com clareza a base, os fundamentos teológicos sobre a qual a nossa fé é edificada. E é claro, Paulo não está criando aqui algo novo, ele apenas aponta para Cristo, a rocha, a base, a pedra angular sobre a qual nós edificamos a vida. Não há outro fundamento ao lado de Cristo sobre o qual as nossas vidas devam ou possam ser edificadas, nem mesmo a vida da igreja. Neste capítulo 10, mais uma vez Paulo se apresenta como um homem zeloso. Assim como ele foi zeloso na perseguição aos cristãos, pois os perseguia por causa do seu zelo que ele dedicava a Deus, pautado na sua fé judaica, agora Paulo é igualmente zeloso naquilo que puder fazer para que a fé em Cristo Jesus alcance o coração dos israelitas. Veja que ele não desistiu dos judeus. Apesar da perseguição que sofreu, apesar dos dias em que passou preso, que foram muitos dias por causa dos judeus, apesar dos muitos açoites que levou por causa deles, até mesmo apedrejado ele foi, mas ainda assim quer vê-los salvos. Como ele mesmo expressa aqui no verso 1 do nosso capítulo, irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração a Deus é que o povo de Israel seja salvo. E sabemos do que Paulo está falando. Ele fala da única salvação que nos é disponibilizada pela fé em Cristo Jesus. Será que temos um tal desejo em nosso coração também? Queremos ver os nossos familiares salvos em Cristo Jesus? Queremos ver os nossos amigos salvos por Cristo? Os nossos vizinhos, colegas? Irmãos, repito o verso 1, o desejo do meu coração e a minha oração a Deus é que o povo de Israel seja salvo. Temos pelo menos orado por essas pessoas. Até oramos para que os nossos amigos e familiares escapem da Covid, que se recuperem de alguma doença grave, de um acidente que deixou sequelas profundas. Mas há um clamor muito mais urgente que deve estar em nossos corações e lábios, a salvação eterna deles. Como Jesus mesmo disse lá em Mateus 16, verso 25 e 26, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a vida por minha causa, a encontrará. Pois que adiantará ao homem, à pessoa, ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que uma pessoa poderá dar em troca da sua alma? E Paulo segue dizendo aqui no verso 2, pois posso testemunhar que eles, os judeus, têm zelo por Deus, como ele mesmo tinha. Mas o seu zelo não se baseia no conhecimento, ou seja, eles seguem no mesmo erro em que Paulo se encontrava no passado. O zelo de Paulo a Deus o levou a perseguir os cristãos e a jogá-los no fundo de um cárcere e até mesmo consentir com a morte de alguns deles. Então Paulo sabe muito bem o que se passa no coração dos israelitas. Tudo o que fazem, a violência com que muitos se opõem ao ministério de Paulo, tem a mesma razão, zelo por Deus. Mas é um zelo cego, que não encontra respaldo na vontade de Deus. E Paulo segue dizendo no verso 3, pois não entendendo a maneira como Deus declara as pessoas justas diante dele, eles se apegam a seu próprio modo de se tornarem justos, tentando seguir a lei e recusam a maneira de Deus, que se dá por meio da fé em Cristo Jesus, como já vimos. E Paulo segue no verso 4, porque o fim da lei é Cristo, diz ele, para a justificação de todo aquele que crê. Ou seja, pois o Cristo é o propósito para o qual a lei foi dada. Como resultado,
todo o que nele crê é declarado justo. Em outras palavras, não há nada que possamos fazer para a nossa própria salvação. Você pode ser muito zeloso por Deus, uma pessoa até muito religiosa, mas saiba, só há um único caminho para a nossa salvação. Crer, acolher por fé a Cristo Jesus, que pagou com a sua própria vida para que Deus pudesse nos declarar justos e nos reconciliar consigo mesmo. Eis aí a essência do Evangelho, o qual proclamamos, no qual cremos. Amém.